Vamos lá. Bom, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BR Resíduos Podcast. Eu sou Marcelo Benvenuto, um dos hosts desse podcast, junto com o meu amigo Max, professor Max, né? E hoje a gente vai receber aqui uma visita ilustre, mais uma vez, nosso segundo episódio. Estamos tocando o projeto aí devagarzinho. Max já está querendo acelerar mais alguns episódios aí, a gente está segurando um pouquinho. Algumas polêmicas no último episódio aconteceram, a gente pode até tentar esclarecer uma outra coisa aqui para vocês, tá? Mas é com muito prazer que hoje a gente recebe aqui o Carlos Henrique Rossim, que é o presidente do Instituto Valoriza Resíduos, do qual nós todos fazemos parte aqui, somos parte do Conselho Técnico, da Comissão Técnica. E o Rossim, hoje, depois do João Gianesi, né, que foi o nosso último presidente, está assumindo o Instituto com vários desafios, né, dentro do setor de resíduos. Max, por favor, se apresente mais uma vez. Eu já te apresentei, mas se apresente mais uma vez. E vamos tocar aqui um bate-papo, né? Com aquele objetivo nosso de passar informação, de mostrar para a turma o que a gente precisa fazer, quais são os desafios, as tecnologias que estão pintando no mercado de resíduos, né? Como o setor está se posicionando dentro do contexto geral do país, né? E até da América Latina. Acho que o Brasil hoje é um dos pioneiros na questão da gestão de resíduos dentro da América Latina e tem que virar um espelho aí para os outros países. Claro, temos muito que fazer ainda no Brasil, né? Muita coisa para fazer, mas sempre pensando nos países vizinhos aí que também necessitam de melhores condições na questão da gestão de resíduos. Por favor, Max. Muito bem. Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Lembrando que esse podcast ele é patrocinado pela Geotech Engenharia e pela Maximize Soluções Empresariais. Se você quiser também fazer parte, você é muito bem-vindo, nos procure. E como o Marcelo comentou, hoje nós temos aqui o nosso querido Rossim. Ele tem uma trajetória muito interessante na área de resíduos. Ele assume agora a presidência do Instituto e nós queremos ouvi-lo. Nós agradecemos por ter aceitado o nosso convite, agradecemos sua presença. Nós queremos conhecer um pouquinho da sua trajetória, nós queremos entender como que você enxerga a gestão de resíduos aqui no Brasil e, se puder, também fazer já um panorama comparando a gestão de resíduos aqui no Brasil e a gestão de resíduos nos Estados Unidos, que faz parte aí da sua trajetória. Então, por favor, compartilhe conosco um pouquinho da sua experiência. Tá bom dia, obrigado, Max, bem-vindo aí, um prazer estar aqui com vocês. Bom, passar um pouco da trajetória. Eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro civil. Eu estudei na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Eu trabalhei na construção civil, comecei minha carreira na construção civil. E em 2001, recebi um convite para vir trabalhar na PwC, na PricewaterhouseCoopers, na época esse era o nome, para trabalhar justamente na gestão de projetos. Vim para cá, em pouco tempo trabalhando na Price Brasil, eu já tinha uma certa interesse na área ambiental, até porque você também é civil, né? Sou civil. Então a gente tem um pouco dentro do civil tem um pouco da parte de meio ambiente, né? Pelo menos quando eu estudei não tinha engenharia ambiental, era uma parte da engenharia civil. E aí, nessa trajetória de Price, trabalhando, eu comecei a fazer alguns projetos. E nesse período foi justamente um período muito rico com relação à parte de carbono. Foi a época que o Kyoto, que já estava, né, lá atrás, que estava chegando nesse momento de fato você ter os projetos registrados, comercializar os créditos, enfim. O protocolo, né? Exato. E nós estamos falando assim no início dos anos 2000. Então foi uma época com muita atividade. Então a gente trabalhou toda essa parte de sustentabilidade, que depois se torna ESG e assim por diante. E dentro desse panorama, fiz muitos projetos com a área de resíduos. A gente também trabalhou, na época, com logística reversa, bem antes da logística reversa sair, mas já tinha empresas, setores industriais já preocupados com isso, né? Com a parte de, por exemplo, pessoal de lâmpadas, que tinha a questão das lâmpadas de mercúrio e tudo mais. Então já tinha a indústria buscando estudos técnicos para entender qual que era o impacto econômico e financeiro com relação a isso daí.
Então eu fui me envolvendo, naturalmente fui me envolvendo, sou filho sanitarista, então também já tenho um pouco do DNA dessa área de água e esgoto, mas tem um pouco disso. Então foi natural e foi criando essa relação com o setor. E aí a partir daí, em 2016 eu fui trabalhar no Celur, que é o sindicato patronal, né, que depois se juntou e aí se tornou a Brema, né, todo um grande a consolidação dessas entidades. Então acho que a trajetória foi naturalmente se movimentando. E Max, você me perguntou com relação às diferenças, né, ou pelo menos que a gente vê entre essa vivência, vamos dizer, o mercado americano, a estrutura com relação ao Brasil. E aí eu trazer um ponto que acho que é importante, é o seguinte: a atividade de resíduos é uma atividade logística, predominantemente falando, né? Na verdade, ela é a grande logística inversa, né? Quer dizer, os materiais chegam na cidade, alguém tem que tirar da cidade agora o resíduo para fora da cidade. Sim. Então, quando a gente pensa na questão logística, a gente remete aos desafios da logística, que é o quê? A densidade, né? O adensamento, onde está próximo, né, os resíduos, estão distantes, qual que é a distância que você tem que percorrer. Então, quando a gente olha um país que nem o Brasil, que é de porte continental, não tenha dúvida que ele tem similaridades também com outros países de porte continental. Então, acho que o olhar para a América do Norte é interessante para a gente poder entender os mecanismos para tornar essas atividades mais viáveis, né? Perfeito. Então, tem essa aí, a gente pode aprofundar, mas eu acho que tem muita similaridade para... Porque a gente costuma trazer muitas experiências europeias, né? E acaba esquecendo dos países vizinhos aqui, que tem uma condição um pouco mais parecida com o nosso, mesmo na geração de resíduos. A gente sabe disso, apesar de que o resíduo americano é um resíduo um pouquinho mais seco que o nosso, mas tem ali sua quantidade de matéria orgânica, né? Tem os seus aproveitáveis. E aí eu sempre bati nessa tecla, né? Vamos trazer as coisas dos Estados Unidos, os caras são um sucesso em tudo, fazem acontecer, né? Não ficam enrolando, né? E então a gente tem, claro que tem muita coisa na Europa que é interessante, dá para trazer também, né? Mas é o que o João falou no último podcast, se você trouxer e não tropicalizar, Exato. a coisa não anda, né? Então fica um pouco complicado. Falando disso, né? Falando de todas essas coisas, a gente vai falar muito aqui da questão do setor global de resíduos, né? Você tem muita experiência, né, na questão da gestão dessas entidades, né? E hoje, através da presidência do Instituto, a gente queria entender e ver com você quais são as perspectivas. Tem alguns projetos muito interessantes, né? A gente tem os objetivos lá dentro do Instituto, claro, né? Sempre disseminando informação. O Instituto é uma entidade completamente técnica, né? Com os melhores técnicos do mercado aí na gestão de resíduos. Então eu queria entender, queria que você explanasse um pouquinho para a turma entender, né? O objetivo do Instituto, né? E onde a gente pode chegar através dele, né? O que a gente pode passar para as pessoas é sempre importante. A gente está sempre aqui enaltecendo o Instituto, é um ente super importante, a gente participa há muitos anos já lá, né? E a gente quer que ele prospere e cresça. Então, dá um overview para a gente aí um pouquinho, Rossim, do Instituto, para a turma entender, e quem quiser, tiver interesse, né, se associar a gente lá. Nós temos diversas atividades que a gente está exercendo por lá, né, e muita informação. Bom, vamos lá. O Instituto Valoriza Resíduos, ele é a continuação do legado da Associação Brasileira de Limpeza Pública, a BLP, que é a entidade mais antiga do setor, é da década de 70, quando foi organizada. E ela foi estruturada, nasceu aí na saúde pública da USP, juntamente com professores, e ela já nasce dentro de um berçário aí de educação, da academia, né? Exato. E ela seguiu essa sequência e cheio dos seus desafios percorridos aí nesses anos, e eu acho que o fato dessa continuidade, a gente está falando dela hoje, é porque realmente ela conseguiu superar desafios ao longo desse período aí, graças às pessoas que passaram por lá, né? Entre outras pessoas, o professor Janese, que, ele realmente trouxe esses últimos 12 anos aqui, né, liderando a entidade até eu assumir agora em janeiro. Sim. Efetivamente, a gente começou em outubro, mas em janeiro foi realmente a mudança, né? Agora, o que a gente vê como o Instituto? Qual é o papel do Instituto? O setor de resíduos, ele desenvolveu muita informação
muita tecnologia dentro da atividade em si, dentro dos aterros sanitários, dentro das áreas de tratamento. Então você tem muita informação entre os técnicos, como você bem colocou, Benvenuto. Mas agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer essa conexão, ou reestabelecer uma conexão lá de trás com a academia. Começar a trabalhar juntos. Os desafios que a gente tem, né? Sim, porque essa conexão é o que vai trazer realmente uma consolidação e um olhar para frente, né? Quando a gente vai falar de economia circular, novos tratamentos, você precisa ter essa mistura do prático, né, que é a pessoa que está lá na ponta, com aqueles que já estão olhando mais olhando para frente, que estão estudando o que vem pela frente com um olhar mais amplo, que é a academia. Então, acho que um grande desafio que nós vamos trabalhar fortemente é essa interação, que é muito importante. Eu sou filho de professor. Eu também. Então, eu tenho um grande respeito pela academia e acredito que a gente tem condições de montar um modelo de trabalho para isso efetivamente acontecer e a gente ser um berço mesmo de estudos técnicos, coisas que já é parte do DNA do próprio Instituto, que já vem desenvolvendo ao longo dos anos. Sem né? dúvida. Sem dúvida. Assim, aproveitando a sua resposta sobre a importância que a academia tem dentro do mercado, a gente nota que algumas universidades não têm um projeto pedagógico muito voltado para o que o mercado realmente tem de demanda. E nós identificamos uma carência de comunicação para que a empresa apresente a sua real demanda para as universidades e que a universidade busque suprir. Comparando isso, a gente entende que o Instituto vem suprir essa demanda e capacitar todos esses profissionais. Como que você enxerga essa estratégia lá fora? Como que a gente pode aprender com os americanos, com países da União Europeia, por exemplo? Olha, eu vou dar um exemplo, e eu conheço lá uma entidade chamada EREF, né, que é Environmental Research and Education Foundation, quer dizer, é uma fundação, não é um instituto, mas é uma fundação, o mesmo formato, vamos dizer assim. Na presidência, o Sr. Brian, que é um acadêmico bastante conceituado. Foi uma entidade estruturada há mais ou menos uns 20 anos atrás, que também pelo setor de resíduos, ele percebeu essa lacuna, então não é uma coisa só do Brasil, isso acontece em outros países, né, como nos próprios Estados Unidos, na Europa também. E aí o que eles fizeram? Eles montaram então essa entidade justamente para poder fazer essa conexão. O que eles evoluíram foi uma entidade na qual o setor já identifica as demandas, né, as coisas que precisam ser desenvolvidas, seja ela no âmbito climático, seja ela no âmbito de tecnologia para tratar certos contaminantes. E a partir disso eles organizam, junto com técnicos, junto com uma estrutura técnica, quais são projetos com as universidades para desenvolver trabalhos técnicos científicos, seja eles de laboratório e assim por diante. Com a cadeia, trabalhando junto com a cadeia de valor, eles arrecadam fundos, né? Inclusive é interessante que eles têm um sistema lá até de leilão, por exemplo, de caminhões de coleta. Então, por exemplo, se tem um fornecedor que tem um caminhão, ele pega esse caminhão e fala, vou doar para o instituto ou para a fundação, e eles põem isso num leilão, que eles fazem isso na Waste Expo que eles têm lá, e com esse dinheiro ele cria um fundo para poder pagar bolsas de estudos para esses estudantes dentro dessas linhas técnicas que eles querem estudar. Então, assim, já é um sistema que já está há muitos anos já consolidado e muito interessante, porque realmente gera um trabalho acadêmico muito bom e focado para as necessidades do futuro, né? Excelente. Não, dentro desse tema, né, a gente toca muito na questão eu sempre bati, né, na questão do setor acadêmico estar junto com o setor empresarial, né, o setor privado, até mesmo público, tá? Acho que é fundamental, né? O Max, como professor, pode falar até melhor do que eu. O Max tem experiência na universidade, no setor acadêmico e no setor privado, né, Max? E essa interação é fundamental, né? Porque o acadêmico vai abastecer o setor privado através de novas tecnologias, novas técnicas, que vão estar ajudando, né, ao desenvolvimento da gestão. Então a gente sempre preza muito pelo setor acadêmico e a gente tem muita dificuldade aqui no Brasil, sempre tive muita dificuldade, há anos eu falo isso,
né, de trazer o setor acadêmico. E agora a gente está tendo essa oportunidade através da sua gestão do Instituto Valoriza Resíduos. É um desafio enorme, porque não é fácil trazer a turma do acadêmico para dentro do privado, aí, do setor que a gente trabalha, principalmente. Né, trabalhar com resíduos, com lixo não é fácil, a gente sabe disso. Muito mais ainda agora que a gente tem um monte de coisa acontecendo. E a gente fala muito da questão da educação ambiental. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, você teve grande experiência nos Estados Unidos, eu também tive grande experiência nos Estados Unidos, Max. Né? Lá os caras fazem o marketing do lixo. Para quê? Para redução na fonte. Né? Dentro das nossas casas. Então vai chegar um agente ambiental lá e vai falar, ó, como é que você está manejando o seu lixo? Né? Eu estou manejando dessa maneira. Não, então vamos fazer assim, ó, tá aqui um panfleto para você, né? E você vai agora seguir isso aqui e a gente vai ajustar. Como é que você enxerga essa visão do americano? E se você acha que a gente consegue aplicar alguma coisa parecida, né, a questão do marketing do lixo parecida aqui no Brasil? Né? Mesmo para conscientizar as pessoas, trazer um pouco mais de educação, né? E dentre outras coisas que a gente pode falar de educação. Mas como é que você vê isso? Então, bem-vindo. Assim, quando a gente olha, eu acho que talvez esse é um ponto importante na gestão de resíduos, é que primeiro você tem que identificar o usuário, entender como é que é esse usuário. Exato. Existe a questão cultural, né? Então quando a gente fala assim dos modelos europeus, ou sei lá de quais sejam os países americanos, a gente tem que entender aquele usuário, né? Como é que ele lida com o resíduo, né? E nesse ponto que eu acho que é interessante, aí voltando a gente falando aqui dos Estados Unidos, é porque você pega o europeu tem uma relação completamente diferente com o resíduo que a gente tem, né? Aliás, não só com o resíduo, com outras coisas, na forma como ele consome. Por mais que aqui no Brasil a gente tem muita gente, até descendentes de europeus, sei lá, de repente o avô, o bisavô eram europeus, a forma como a gente conduz a nossa vida aqui, vamos dizer, na América, que eu vou chamar de América como os avós chamavam aqui, é totalmente diferente. É um país, a gente tem um país com muita fartura, muita, assim, pelo menos eu estou dizendo, é diferente de um local onde você tem pouco espaço, passou por muitas guerras. Então somos a forma país continental, né? Exato. Então a forma de se lidar é totalmente diferente e acho que aí gera também um comportamento nosso, em alguns casos até um pouco, vamos dizer, imaturo ou talvez irresponsável algumas vezes, né? Por conta disso, né? Do que essas outras sociedades mais antigas. Né? E eu acho que isso é um pouco aí que vem um pouco a similaridade quando a gente vê os americanos. Assim, pela minha experiência com eles lá, eles têm uma condução, um tratamento com o resíduo como a gente tem aqui. Muitas vezes não muito preocupado, não muito atento, até na hora de consumir coisas, por exemplo. Você pega um europeu, ele vai comprar alguma coisa e vai olhar 10 vezes se aquele produto é bom, o que ele vai usar. Bom, um colega de universidade, um colega meu belga, que ele pegava o vinho, ele sobrava, ele jogava para fazer vinagre, ele deixava, tinha um local, tudo tinha essa preocupação, né, do amanhã e tal, que em países novos, que nem o nosso, como os Estados Unidos também, é um pouco diferente. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que aprender um com os outros, né, e sem dúvida, essa parte educacional que os americanos fazem de porta a porta, talvez é algo para também a gente olhar, porque talvez vai ter um funcionamento ou uma relação mais próxima a nós do que talvez outras técnicas que de repente em outros países utilizam e não aplicáveis aqui para o Brasil. Então, acho que se espelhar em algumas coisas é muito interessante, especialmente nos incentivos, né? Como incentivar as pessoas para ter o comportamento correto, porque acho que o ponto passa um pouco por aí. Bom, você falou uma palavra muito interessante, incentivo. Hoje no Brasil nós temos a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que já fez aniversário e ainda temos muitas dificuldades. No episódio, inclusive, com o João Gianese, nós falamos um pouco sobre essa política e a gente gostaria de entender qual que é a sua percepção sobre a PNRS. Lembrando que nós estamos aí com 16 anos já de política, né? E poucos avanços aconteceram, né, Rocinho? Pois é, eu acho que uma das coisas que é interessante, acho que a gente vai também abrir um outro ponto aqui, vocês vão entender por quê. Quando a gente olha a PNRS e vê o tempo que ela levou também para poder ser sancionada, né, em 2010, ela pegou um período histórico interessante para a gente também analisar, que foi a década de 90, que foi quando a ascensão
da estrutura econômica chinesa no mundo. E por que eu estou dizendo isso? Porque a partir desse período da China, esses 20 anos de crescimento chinês, a China virou um grande comprador de recicláveis no mundo. Ela comprava por volta de 50% de todo o material reciclável do mundo ia para a China. Ela pagava assim em torno de $100 a tonelada de papel, plástico, assim por diante, papelão, tudo. Então você criou um momento, nesses períodos desses 90, 2000 e tudo mais, de uma demanda, você tinha uma estrutura de demanda. Então boa parte das discussões sempre foi, ou pelo menos nesse período e agora está mudando, no olhar da oferta. Ou seja, vamos separar, vamos fazer coleta seletiva, mas comprador, você tinha a China. E eu estou falando isso a nível mais global, né? Até que chegou em 2018, 2017, final de 2017, que já tinha uma consolidação no mercado chinês, a econômico global teve uma certa desaceleração. Então a China começa a sair dos 2 dígitos para voltar para um dígito de crescimento. E essa necessidade de materiais mudou. Boa parte desse material, tem até um estudo do Banco Mundial de 2005, do Dan Hornweg, que fala sobre a utilização desse material, inclusive para o processo de produção de energia. Sim. Eles usavam isso nos incineradores para poder abastecer, porque é basicamente térmico, né, o sistema deles. Sim. E aí o que acontece? Então eles não precisam mais, eles chegam e falam, não recebo mais material. Aliás, recebo, mas eu quero que a contaminação seja bem baixinha e eu vou pagar só $5 a tonelada. Então você sai de 100 para 5. O que aconteceu? O mundo inteiro colapsou. Os sistemas de reciclagem na São Francisco, Japão, não sabiam o que fazer, onde pôr aquele material. O que eu estou dizendo tudo isso Caiu aí... a demanda, né? Exato. E por que eu estou falando tudo isso aí? Porque eu acho que a PNRS, ela nasceu num período onde tinha um outro cenário, e hoje a gente já não tem mais aquele cenário. Isso é um ponto. O outro ponto é que a gente tem, acho que talvez algo que a gente precisa aprimorar, é a questão de prioridade. A PNRS, ela abre, eu acho que ela é feliz no sentido de ser moderna, de abrir para a logística reversa, o EPR, né, que agora o pessoal lá fora utiliza aqui. Eu acho que depois podemos falar sobre isso, porque tem uma diferença na visão. Mas ele acaba tendo um confronto com a questão de coisas prioritárias, como fechamento ou encerramento de lixões. A maioria dos países, eles primeiro encerraram todos os lixões para depois, com segurança, implementar tratamentos e tal. Porque se você faz isso simultaneamente, e se falhar o tratamento X ou a reciclagem ou tal, aí você vai jogar onde aquele material? No lixão? Então, você tem uma ordem, uma escadinha que você tem que seguir. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tem um confronto, ela tem um dilema dentro dela, da questão de priorização, que acaba ficando meio que tudo prioritário. Então, acho que tem esse ponto que precisa ser pensado, ser refletido, mas ele realmente, para a época, ele foi extremamente moderna. Né? Então, estou falando de 2010, falar de logística reversa, que alguns países, por exemplo, estão fazendo agora, começando a fazer. Nós estamos falando aí já 16 anos depois, né? Exato. É um assunto para se pensar, né? A gente tem que evoluir nesses temas. E dentro disso tudo, desse contexto, você falou um pouco da reciclagem, né? A gente tem grande dificuldade ainda da questão da reciclagem no Brasil, né? O João quer vir aqui falar um episódio só de reciclagem. Sim. Eu acho justíssimo, porque é um tema que realmente intriga as pessoas, né? Às vezes gera uma certa polêmica, né? Porque a gente sabe que a turma tem muita dificuldade, às vezes o próprio cooperado lá, ele beneficia o resíduo dele, mas ele às vezes não tem demanda para vender, né? Aí fica sobrando, aí vai para onde? Aí acaba que vai para o aterro, o cara não consegue gerenciar isso, ele paga 2 vezes, né? Então ele está pagando, né, de uma maneira equivocada. Então a gente tem que melhorar a condição da reciclagem no Brasil, a gente sabe disso, né? Mas aqui eu queria falar com você aqui é mais a respeito do que a política traz, né? E como a gente consegue melhorar a questão de sustentabilidade econômico-financeira do setor. Esse é um tema polêmico, já falamos no último episódio, né? Taxa, tarifa, imposto. Não é imposto, né? A gente tem que deixar bem claro que não é imposto, né? É um pagamento sobre um serviço de limpeza urbana. Desde a hora que o saquinho sai lá, que a gente falou da mágica, o saquinho sai da porta da sua casa até o destino final. E nesse trajeto tem um custo. Ninguém vê esse custo. É isso que a gente tem que deixar bem claro para vocês que estão assistindo. Me indagaram depois do episódio com o João, é um tema polêmico, claro.
E o Rocin tem uma visão muito interessante sobre a sustentabilidade econômica e financeira do setor. Eu queria que você passasse um pouco dessa visão para a turma entender, para a turma ficar um pouco mais esclarecida a respeito disso. Bom, vamos lá. Acho que talvez fazer até uma analogia junto com o setor elétrico. Você tem a iluminação pública, tá certo? Que é aquilo que são, né, os postes na rua que ilumina a rua, que todo mundo utiliza. Aquilo lá é uma situação de é indivisível. Você não sabe quem vai utilizar. Todo mundo está utilizando aquilo lá, mas não sabe quantas vezes você vai utilizar um mais do que o outro. Mas aí você tem energia na sua casa, que você controla. Inclusive o desperdício daquela energia você também controla e paga. Então tem esses dois mundos, né? E a gente chama aqui dos serviços, quer dizer, lá fora chama de utility, mas seriam esses serviços dessas infraestruturas que a gente recebe em casa. O setor de resíduos é a mesma coisa. Você tem a limpeza pública, limpeza urbana, que seria a varrição, é a limpeza das vias, das ruas, das praças. E você tem aquele resíduo da sua casa, que você gera, sob a sua responsabilidade. Então a gente tem que fazer essa separação, esse é o primeiro ponto. O problema é que, por muitos anos, aí é uma questão histórica, a gente ainda não conseguiu, em algumas cidades, podemos dizer assim... cultural, né? Histórica e cultural. De separar esses dois em dois momentos, né? Então esse é um ponto importante, porque quando você separa isso, até a forma de você custear essas atividades são diferentes. O que é coletivo, você tem que custear via de impostos, você não tem como cobrar, inclusive, até taxa ou uma cobrança específica por uma coisa dessa, apesar de que existem hoje também mecanismos que ele coloca, por exemplo, a iluminação pública, que acaba entrando dentro da tarifa. Mas aí é uma outra conversa, trazer o pessoal da área tributária para explicar. Exato. Mas quando a gente olha na questão residencial, você tem que ter uma cobrança também separada disso daí. Então, o que acontece hoje, todo esse pacote está sendo custeado pelo orçamento do município, que está errado. Teria que separar. Então, o que teria que ser feito é uma substituição do modelo por um modelo onde você tem arrecadação, ou melhor, você tem uma cobrança direta de tarifa, como acontece com energia elétrica que você recebe em casa, como acontece com água, como acontece com gás, como acontece com os outros serviços. Isso é importante, eu acho que talvez até um outro exemplo, você pegar... Eu lembro, uma época que teve uma grande seca aqui em São Paulo, em 2014, que teve até um problema seríssimo com a água. Crise hídrica forte. Eu estava morando num apartamento na qual não tinha hidrômetro por andar. Tá certo? Então era um grande condomínio. Tá certo? Todo mundo pagava como se fosse o orçamento do município, né? Tudo... E aí, quando veio esse problema, obviamente veio todo um incentivo para tentar reduzir a utilização de água. Mas é muito mais complicado quando você tem algo que é dividido, é um grande rateio. Porque para estimular a pessoa para reduzir, é muito mais difícil. Quando você tem, vamos supor, tivesse um hidrômetro lá marcando, você aumenta a tarifa, a pessoa na hora vai pensar duas vezes se ela vai desperdiçar água ou desperdiçar energia. Então, o resíduo, o que é o resíduo? O resíduo não deixa de ser um desperdício. Podemos pensar nisso. Uma coisa que sobrou, que você poderia ter aproveitado, ou poderia ter feito tomado uma outra decisão sobre aquilo que você consumiu. Então, você tem que ser responsável, como na questão do poluidor pagador, né, que existe, né, toda uma legislação nesse sentido, você se responder por isso. Então, você precisa ter uma forma que a gente chama da economia comportamental, que é importante, que é o estímulo, os incentivos, né, Max estava comentando, para você poder mudar o comportamento do usuário. A gente não tem nada. Aí eu faço só uma provocação final, você pega energia elétrica. Então imagina que a energia elétrica fosse custeado que nem resíduo sólido, ou seja, você não paga a energia da sua casa. Na verdade, você paga via impostos indiretamente, o IPTU, você não sabe, mas você paga. Imagina como é que seria o serviço. Imagina como é que seria a tua relação com aquela energia. Você ia né, desligar as luzes, como é que você ia utilizar aquele serviço? Exatamente. Você provavelmente ia abusar dele. Aliás, muito provavelmente algumas pessoas teriam, não porque elas não iam gerar uma consciência da responsabilidade que ela tem com aquele serviço. Isso acontece com qualquer coisa onde você não tem uma relação direta com aquele trabalho, né, com aquele serviço. Então, acho que isso é um ponto importante que a gente tem que levar sempre em consideração, essa separação. Então, sim, importantíssima a sustentabilidade econômica e financeira. Caso contrário, você não tem condições
efetivas de, primeiro, fazer os investimentos e você evoluir o setor. Imagina se o setor elétrico tivesse, então, no orçamento do município, provavelmente a gente estaria usando óleo de baleia, né, vela. Você ia ter não ia ter esses grandes investimentos de eólica, novas tecnologias, porque simplesmente solar, você não ia ter como custear isso daí. Então, o modelo hoje está errado, tem que ser e assim, não tem um modelo que é regra, né, Rocinho? São vários modelos que eles vão se adaptando de acordo com a necessidade do local, ou da prefeitura, do estado, né? Então não tem uma regra. Isso tem que ser estudado, tem que ser levantado, para você aí sim, né, professor? Sim. Chegar com o melhor modelo, não é isso? Sim. Quando a gente fala até mesmo de previsão do tempo, né, existem modelos internacionais que eles funcionam muito bem lá fora. No Brasil, que é um país tropicalizado, a gente tem um misto de modelos que a gente faz conforme região. Considerando isso, qual que seria o melhor formato para a gente fazer a gestão do resíduo? A gente entende que precisa realmente mexer o bolso, para que a pessoa tenha o comprometimento de gerar menos resíduo, de fazer uma triagem na porta da sua casa para direcionar o resíduo para o lugar correto. Mas assim, qual seria, né, a receita do bolo para a gente conseguir o melhor modelo? Independentemente da região, a gente tem ali culturas diferentes, mas qual que seria a melhor alternativa para compor esse modelo de gestão? Olha, o modelo tarifário é onde a gente tem que chegar. Tá? Esse que é o modelo consagrado na energia elétrica, consagrado na água e esgoto. Né? Então esse é onde a gente quer chegar. Por que o tarifário? Porque o tarifário, nós estamos falando de concessões, nós estamos falando de que você vai ter uma agência reguladora que vai acompanhar, vai fazer essa triangulação entre o prestador de serviço, a prefeitura, né, usuários também. Então ele faz essa triangulação, você tem uma independência e você tem condições de fazer as revisões tarifárias e ir evoluindo na discussão. Porque uma taxa é um pouco mais complexo, no sentido de que toda vez que você vai fazer uma alteração, muito provavelmente você vai ter que mexer, vai ter que ir na Câmara dos Vereadores, você vai ter que discutir. Então, se ele fosse um modelo bom, a energia elétrica seria por taxa, a água seria por taxa. Né? Agora, a gente também tem que entender que isso é um processo evolutivo, né? A gente tem que estar saindo de um modelo que está tudo um pacote só, né? a limpeza urbana, a varrição está misturado com a residencial, a gente vai ter fases. Então, é aceitável entender que às vezes uma implementação de uma taxa seja um primeiro passo. Mas eu entendo que o futuro é o tarifário. O tarifário vai permitir, inclusive, que até o modelo de quantificação, de cálculo da tua cobrança evolua também. Uhum. Né? Porque se você pegar o que se utiliza os tarifários em outros países, assim, ele passa primeiro por uma cobrança por proxy, ele faz uma estimativa pelo tamanho da sua casa. Então, dependendo do porte da sua casa, vai ter mais gente lá morando, então ele vai dividir com essa relação. Mas depois ele passa a ter estímulos diferentes, como por exemplo, você vende o saco de lixo, dependendo do tamanho do saco de lixo, você paga mais ou menos tributos. Tem mais do que isso, tem um QR Code. QR Code. Agora não estamos nesse nível ainda. Sim. Mas tem já essa tecnologia para você fazer essa gerência. Né? Eu produzi tanto, o cara bate o QR Code lá, vai para a pesagem, pesou, tal. Se pesou tanto esse mês, você vai pagar tanto. Né? Então, é um modelo tarifário, né, que a gente pode ser que acabe implementando isso futuramente. Espero ver isso ainda no Brasil, né? Mas existem várias. Isso daí vai. Eu acho que então, a partir do momento que você parte de uma estrutura de concessão que nem a água, esgoto, energia elétrica, você vai permitir evoluir, não tenha dúvida. Isso daí vai ser natural acontecer. Então, acho que tem passos. E já está acontecendo no Brasil. Se você pegar o estado de Santa Catarina, tem concessões lá desde 2000. Já tem mais de décadas aí que estão já com o modelo tarifário funcionando, cobrança direta ao usuário. Eu lembro que até uma colega veio lá de Santa Catarina para São Paulo e falou assim, mas calma aí, vocês não pagam resíduo aqui em São Paulo? Ela olhou olhando como se você não pagasse energia elétrica, né? Como se não pagasse água. Quer dizer, a prefeitura que paga, quer dizer, paga nesse coletivo aí. Então, ele realmente muda a percepção das pessoas e até para exemplificar para vocês, lá no Celur a gente fez um trabalho depois, alguns anos atrás, que a gente fez uma análise sobre a questão da cobrança, o efeito da cobrança, né?
E aí notou que a cobrança ela tem uma redução de 10% em média quando você põe uma cobrança na geração de resíduos. Porque a pessoa, é coisa do saquinho plástico lá no supermercado, que você te oferece lá 10 centavos, 15 centavos, mas você para pensar. Esse parar para pensar já é economia comportamental. Sim. Você já falou, opa... Você já está mexendo com alguma coisa ali. Você já tá. Então, é interessante e acho que a gente fez uma análise, porque às vezes você pode ser o efeito de redução, pode ter a ver com PIB, comportamentos diversos, né? Mas sim, a gente notou que realmente tem esse padrão. Então, e se você reduz 10% por ano, você imagina o que você está deixando de gastar, sim, né? Claro, todos nós, né? Claro. E cada um individualmente, o que você está também deixando de impactar o meio ambiente por não estar gerando o resíduo de forma desnecessária, né? Não, sem dúvida. Consciência ambiental, né? Agora, tirando esse aspecto financeiro, né, a tarifação, que realmente é algo que vai incentivar a pessoa a reduzir, a controlar a geração de resíduo, qual outro aspecto que você acha importante que a gente deveria investir? Se é considerando a nossa cultura, né? A gente entende que, por mais que haja educação desde o ensino fundamental sobre a coleta seletiva, ainda até hoje nós vemos pessoas adultas jogando lixo no lugar errado. Então a gente entende que existe um aspecto cultural que gera um comportamento ainda quase que assim rudimentar do quesito responsabilidade, não apenas social, mas também ambiental. Então, qual é a sua opinião sobre esse aspecto essencial que a gente ainda precisa melhorar? Só fazendo um parênteses, eu na escola não tinha a aula de educação ambiental que a turma tem hoje, que a molecada tem hoje. Então isso já é um avanço, porque eu acho que essa geração pode estar chegando com um pouquinho mais de informação a respeito do que é o resíduo, né? Do valor agregado que existe dentro do resíduo, né, do que a gente lá no passado, nas nossas escolas, a gente não tinha ainda essa consciência, não tinha aula de educação ambiental. Hoje tem. Não, eu já tinha. Você teve? Eu tinha. Ah, você é mais novo, né? Ele é mais novinho, então ele pode ter tido, mas eu particularmente não tive, né, e eu sinto uma grande diferença hoje. Por exemplo, meu filho tem, né, e você escuta ele falando da educação ambiental, a gente não, infelizmente, não teve essa oportunidade, né, e a gente hoje trabalha para que se tenha mais disso, né? Olha, eu acho curioso eu acho que vale a pena dar uma investigada. Obviamente são culturas diferentes, mas você pegar o Japão, que eu acho que é um exemplo interessante na parte de educação de forma ampla, né? Sim, sem dúvida. Mas se você olhar o que acontece no Japão, nessa parte, eles entenderam que é uma questão comportamental mais do que uma questão de educação. Quando eu digo comportamento, é tipo aquela coisa que você aprende a arrumar a cama de manhã, que depois você faz sem pensar. Você não sabe por que você faz. Você sente mal por não fazer. Então ele criou um hábito. O japonês é mais do que educação. O japonês é amor ao próximo. Entendeu? É muito maior do que educação. Então é isso que impacta a nossa visão sobre eles. Sem dúvida, eles têm uma compreensão do coletivo completamente diferente do que nós temos. Isso daí você tem toda a razão. E o que eles fazem e até por isso eles pegam a criança bem nova, eu acho que nós estamos falando aí de idades aí de 4, 5 anos de idade, quando começa a entrar na escola, vamos dizer assim, até mais ou menos uns 10 anos de idade, eles trabalham nessa parte comportamental da criança. No caso, eu vi assim, em relatos, dá para pegar esse material na internet facilmente, mas a questão de limpar a sala de aula. Eu sei que é uma coisa simples, mas o fato dela assumir aquilo lá, ela cria um hábito naquele momento ali. Que isso daí depois segue. Eu acho que um exemplo emblemático foi na Copa do Mundo no Brasil. Eu ia falar isso. Que se chega em 2014, um monte de gente lá, já acabava os jogos, todos os japoneses, eles recolhendo. E aí as pessoas que estavam olhando, né, os outros torcedores de outros países, começaram a fazer o mesmo comportamento, né, por similitude, por ver. E talvez por constrangido pelo processo. Então, é uma coisa que pega também, entendeu? Então, eu acho que é importante avaliar o modelo japonês, entender, obviamente com todas as ressalvas, eles têm uma visão coletiva totalmente diferente que a nós temos. Completamente. Nós temos que também colocar isso como uma ressalva, mas eu entendo que a gente
talvez a gente faça coisas que talvez a gente poderia olhar um pouco nessa questão de mão no serviço, sabe? Mão na massa. Mão na massa, pegar a vassoura, você cuidar da tua sala de aula, você cuidar das tuas coisas. Eu acho que, não sei, a gente precisava mudar essa percepção de que alguém vai fazer por nós, né? Acho que é um pouco disso. Agora, falando mais agora de Brasil, né? A gente tem muito problema ainda com os municípios, né? Aí a gente fala, é responsabilidade do município a gestão dos resíduos, né? Aí a gente vê que não é só isso, né? A lei fala lá que a responsabilidade é compartilhada, né, professor? Está na lei, né? Então todo mundo tem responsabilidade sobre o que é gerado de resíduos no país, na federação. Nesse contexto todo, a gente sente que a prefeitura ela é uma responsável, mas não a principal, porque como acho que foi o Pedro Maranhão falou isso semana passada, eu achei muito interessante. Nós como cidadãos somos cogestores do sistema, né, de gestão de resíduos, né, como geradores mesmo dentro da nossa casa. Eu achei muito interessante, né, esse conceito de cogestor, né, porque existem os gestores, né, que são as prefeituras, as empresas que prestam serviço, né, e nós como cidadãos somos cogestores. Eu acho isso que é verdade, né? E dentro dos municípios, a gente, por exemplo, no Tocantins, a gente tem mais de 40%, 50% dos municípios com menos de 10 mil habitantes, né? Dentre outros setores ali na região norte, que é o maior problema que a gente tem hoje, é o setor norte, né? A gente tem o sul e sudeste um pouco mais consolidado, o centro-oeste encaminhando bem, apesar de alguns pontos ainda complicados, né? O nordeste e o norte tem um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de carência na questão de gestão dos resíduos, né? E dentro disso tudo a gente bate, né, na questão da capacidade técnica, nos recursos do município, né? O lixo pode quebrar um município, né? Porque se ele não tem uma gestão adequada, ele pode quebrar, e aí é promotoria, juiz, etc., né? E a vontade política, né? Então, o que você enxerga? A gente sabe que está faltando ainda um pouco de vontade política, mas eles não são os principais responsáveis, mas eles têm que ter uma atenção um pouco maior com relação a esse tema, né, dos resíduos sólidos. Qual a sua visão, então, com relação ao setor público, né, com os resíduos? Porque eu costumo falar, é polêmico, né, lixo não dá voto, mas pode tirar, né, pode tirar voto. Então é importante o setor público ter um pouquinho mais de olhar para os resíduos, né, para a gente até tentar estruturar melhor o modelo econômico, né, da gestão em si. Então eu queria entender, ver o que você pensa a respeito dessa parte pública. Olha, eu acho que a gente, não, sem dúvida, é um desafio. Todo serviço público, né, para a administração, ela tem seu desafio. Especialmente aqueles serviços que você precisa de escala, né? No caso, a gente fala aqui de resíduos no sentido de você ter próximo uma infraestrutura para você poder encaminhar os resíduos, né? Adequada, né? Então você tem esse desafio também. Então a gente tem um desafio de um lado da receita, né? Que é você poder arrecadar ou você ter a cobrança ou as pessoas custearem por esse serviço. Você tem do outro lado a despesa, que é você ter uma coisa com escala para ter um valor mais baixo. Eu vejo que cidades pequenas, muitas vezes, ela como qualquer estrutura, né? Você pensar num metrô, você precisa de pelo menos 1 milhão de habitantes para você ter alguma viabilidade de ter metrô. Isso é verdade para qualquer serviço público, né? Sim. Então você aqui também tem uma escala que é necessária para ter viabilidade. Então acho que para cidades menores, sem dúvida, um apoio do Estado, não do Estado, sim, porque nós estamos falando de uma federação, a gente mora numa federação, né? Exato. Ele ajudar a essa coordenação para isso funcionar. Eu acho que sempre é válido isso daí, a intervenção. E muito mais do que isso, a intervenção também, o papel que o Ministério Público e o Tribunal de Contas faz com relação a isso. Fundamental, é fundamental. Né? De trazer essa discussão e, dentro do possível, mostrando os caminhos aí que existem, né? Agora, a questão da cobrança, ela é uma questão sensível. Depende. Se você olhar as cidades que conseguiram passar por essa fase, e trazendo de novo os exemplos das concessões lá no sul, eles conversaram com a população e falaram: nós vamos abaixar com o IPTU, porque cobrar por aqui
primeiro, não é justo. Porque eu vou te falar uma coisa a mais do IPTU. Às vezes cobra-se no IPTU e o município tem lá seus 40% de inadimplência no IPTU. Como é que a gente vai estruturar isso? Também tem isso. Não é uma ferramenta boa por isso que eu falo da tarifa. Mas vamos lá. Você tem a questão que você tem uma queda, né? Então ele chega e fala assim, então nós vamos reduzir o IPTU porque não é justo, né? Você dividir igual, quer dizer, as pessoas que geram mais resíduo, aliás, vamos lá, as pessoas que geram menos resíduo está subsidiando aqueles que geram mais, porque todo mundo acaba de alguma forma contribuindo ali, né? Então você chega e conversa com a população, e esse é o fato que aconteceu lá no Sul, você reduz o IPTU para você ter um modelo melhor de você conseguir cobrar aquele serviço, não arrecadar ou cobrar por essa ferramenta, mas por outra, como você cobra água, e por isso que volta na questão da tarifa. Eles fizeram isso e funcionou muito bem. Então, assim, você tem modelos que funcionam, eu acho que falta talvez um pouco de contar essa história, né? Acho que talvez até a gente está aqui para isso. A gente está aqui para isso. Às vezes falta um pouco de contar essas histórias até para os próprios prefeitos e aprenderem, entre eles, né? Conversarem e pegar essas dicas e truques, vamos dizer assim. As políticas público-privadas são fundamentais, né? Assim, eu acho que o caminho deve ser esse, né? Claro que cada um com a sua responsabilidade dentro do que tem que fazer, dentro dos serviços, mas só o município, de fato, não vai conseguir sustentar a gestão desses serviços, né, professor? Não mesmo. Agora, eu queria voltar num ponto que ele falou, que depois eu fiquei pensando, é claro que nem todo mundo que assiste esse podcast é um especialista na área. Mas vamos lá, vamos hipoteticamente seguir no cenário de que nós temos uma tarifa e a pessoa vai pensar duas vezes na hora de gerar o resíduo, assim como a sacolinha do mercado, certo? Então, ele vai reduzir a geração do resíduo. Até que ponto que um potencial impacto, seja de 10%, né, anual, pode comprometer as empresas que vão receber o resíduo lá na frente? Como que, olha só, onde que a gente quer chegar? Hoje nós temos muitas empresas que vivem de transporte, de coleta seletiva, temos cooperativas inclusive, temos empresas que fazem a destinação desse resíduo e oferecem um serviço para a prefeitura. Temos os aterros, temos a geração de energia por meio do aterro sanitário. Perfeito. Certo? Então, a partir do momento em que nós implantamos uma tarifa, como que isso pode impactar a receita, vou usar o termo receita, dessas empresas que trabalham na área de destinação, na área de transporte, prestação de serviço como um todo, sobre resíduo sólido? Eu entendo que tudo vai se conectar, porque assim, onde está o recurso financeiro é onde as pessoas vão se conectar. Então, a partir do momento que você vai cobrar uma tarifa para coleta, por exemplo, então aqueles que prestam esses tipos de serviço que está fazendo, eles vão se posicionar próximos aonde está o recurso. Então, acho que é natural que você vai estabelecer e vai organizar, de certa maneira, eu acho que daí talvez a gente pensar de outra forma, que você vai organizar uma escala que hoje você talvez não tenha. Né? E num país continental que nem o nosso, a escala é uma coisa fundamental. A gente pode pensar em modelos descentralizados ou modelos centralizados, né? Como energia a gente pensa, né? A gente vê, a gente está mudando agora para modelos descentralizados, né? A gente está indo para questões de painel solar e tudo mais. Então tem um movimento também para isso, que numa fase anterior foi centralizado. Você tem Itaipu, né? Exato. Então, assim, dizer que um é melhor que o outro, acho que não é correto, mas eu acho que o que passa um primeiro momento para resíduo, e a gente tem a questão, o próprio marco do saneamento fala nisso, na questão da regionalização, a questão da escala. Então, eu acho que no caso de resíduos em particular, nós precisamos ter a centralização. Nós precisamos ter escala, nós precisamos ter volume. A descentralização ela é mais cara. Você não tem a dúvida. Você falou do marco do saneamento, né? E eu acho que eu queria entender, saber de você de que maneira ele pode acelerar a solução, né, do encerramento dos lixões e implantação de mais aterros. A gente tem ainda que fazer entre 400 a 500 aterros no Brasil ainda, e estamos aí com cerca de 2.000 lixões para serem encerrados. É importante para quem está assistindo, tem muita gente leiga que não sabe a diferença de um lixão para um aterro sanitário,
né? O lixão é simplesmente lixo no solo, contaminação, né? E risco à saúde pública. O aterro sanitário é uma obra de engenharia projetada, né? Tem início, começo, meio e fim, né? E o pós-fim, né? Depois ele encerra, você tem que ainda tomar conta daquele ser. E dentro do aterro sanitário hoje a gente está viabilizando as questões energéticas, né? Tanto o biogás para geração de energia, quanto o biogás para geração de biometano, né? Que é o combustível do futuro agora que a gente está trabalhando, né? Aqui em São Paulo nós estamos agora com alguns projetos de ecoparques que vão ser abastecidos com biometano, né? Indo em prol da sustentabilidade, que é a palavra que está no momento aí, né? Está em alta, né? Então, dentro da política veio o marco depois, né? E aí queria ver como que o marco ajuda a gente a encerrar os lixões, né? E inserir não só aterros sanitários, mas outras tecnologias dentro do processo, né? Desde que sai da nossa casa até o aterro sanitário, tem uma série de processos ali que podem ser inseridos para reduzir o quê? A quantidade de resíduo que vai para o aterro, né? Então, como é que você enxerga isso, Rocinho? Então, o marco, ele realmente passa, o marco do saneamento, ele passa em todos esses elos que tem na cadeia de resíduos e colocando os incentivos para que efetivamente ele venha a funcionar. Quando a gente fala do aterro sanitário, acho que é importante também deixar claro que ele é uma estrutura importante para qualquer sistema de gestão, porque ele é podemos pensar como se fosse um colete salva-vidas. Você pode até saber nadar, mas de repente você tem uma cãibra lá no coisa, você vai morrer afogado. Acabou. Então o aterro sanitário, o que ele faz? Ele serve como obviamente uma infraestrutura para aquilo que você não tem como, né? Você tem um rejeito, ou seja, você não tem como ter viabilidade, porque aí também é bom abrir um parênteses que o que gera o rejeito, você tem produtos que já nascem como rejeito, ou seja, você tem que mudar o design dos produtos, ou seja, a indústria criam... É o conceito. Exato. Então, se você tem produtos lineares, você provavelmente vai precisar de estruturas lineares para tratar. É uma questão de consequência, né? Ou pelo menos para você ter segurança. Então, veja só, você tem que trabalhar nessa ponta. Na ponta, que aí volta na nossa conversa de cobrança, porque se você for pensar na ideia da hierarquia de resíduos, que tem o primeiro ponto inicial, que é a não geração, o que nós estamos fazendo para estimular a não geração? A gente fala educação, a conscientização, tal. Agora, o estímulo econômico, a partir do momento que você sabe que toda vez que o resíduo custa, você pode ter certeza que você vai pensar duas vezes se você vai gerar mais ou menos resíduo. Então, é a mesma coisa com água. Se você cobra para você desperdiçar água, você vai pagar pelo desperdício. Então, você veja, a própria marco do saneamento, ele estabelece a questão muito claramente da cobrança como uma ferramenta importantíssima nesse processo de gestão, que é como o Pedro Maranhão comentou, da questão do cogestor, entendeu? A gente pode até usar esse exemplo aí, quando a gente fala das premissas da logística reversa, a gente fala dos impulsionadores. Nós temos 3. O primeiro é o econômico, que você vai praticar logística reversa porque você vai ganhar dinheiro. Ou seja, a latinha de alumínio, você tomou ali um refrigerante, e já tem uma pessoa do seu lado procurando essa latinha para poder recolher e vai fazer dinheiro com ela. Diferentemente de outros resíduos que não tem ninguém procurando esse resíduo para fazer dinheiro com ele. Mas, em contrapartida, eu vou fazer a logística reversa, por mais que eu não ganhe dinheiro, eu tenho uma obrigação de fazer. Por exemplo, eu não ganho dinheiro nenhum descartando um pâncreas, né, no hospital de maneira adequada, mas eu faço porque eu sou obrigado. Então, eu tenho já esses dois, o econômico e o legal. O terceiro, e não menos importante, mas as empresas que fazem porque ganham dinheiro ou porque são obrigadas, elas usam o aspecto socioambiental e se promovem por isso. Então, na sua opinião, as empresas hoje, elas fazem ou porque ganham dinheiro ou porque são obrigadas a fazer. Quando a gente traz para o cidadão, se a gente não tiver uma tarifa, se a gente tiver uma penalidade, funcionaria? Olha, na psicologia, e aí eu acho que vale a pena aqui no podcast trazer um psicólogo para falar com mais propriedade, mas eu sei que na psicologia o incentivo negativo, né, que é a penalidade, ele é menos eficiente do que o positivo. Tem essa discussão também, só para colocar aqui na discussão. Eu acho que o Brasil, e aí acho que vem um pouco da forma como a gente... E não entrar numa discussão sobre
legislações, judiciário, como é que funciona, mas a gente tem uma leitura de que, por exemplo, se você está na Suíça, vamos botar dessa forma, e você cometer um erro ou sair um equívoco legal, você pode ter certeza que você vai ser punido. E vai mesmo. Sim. E vai acontecer. Nem todos os países aí, acho que na América Latina tem um pouco, eu vou até ampliar, não tem, a gente tem um outro... Então eu não sei ao certo se o melhor caminho seria a questão legal nesse momento. Agora, com certeza, o econômico, ele é infalível. Porque acho que a parte mais sensível do ser humano é o bolso, que nem o pessoal no corpo do ser humano é o bolso. Então, eu acho que é interessante explorar a parte econômica, eu acho que é interessante explorar a educação de bem no início do processo educativo, na raiz, que é a parte comportamental que eu estava colocando. Porque lei... Né, Max? Se for pensar lei, a gente tem bastante lei. Se a gente for seguir a risca... né, Rocinha? A gente precisa fazer cumprir a lei. Pois é, se fosse tão fácil assim, em 2010, que tem a própria PNRS, fala a questão dos cerramentos de lixões... 14 já estava resolvido. 14 já estava reduzido, passou 12 anos, né? Então você vê que a gente... pensar que... Veja, a lei, se você pega países anglo-saxão de cultura, eles funcionam um pouco diferente dos países... De origem latina, ou do latim, né? Vamos dizer assim. Eles avaliam o funcionamento de algum sistema para depois, quando tiver mais ou menos, ele formaliza com uma lei. Então a lei acaba sendo uma formalização muitas vezes, não é uma coisa que ele cria para mudar o comportamento. Sim. Ele está formalizando algo que já está acontecendo. Por isso que a própria legislação anglo-saxã em boa parte desses países como é que você fala? A própria lei, ela é por jurisprudência, né? O fato é acontecendo, ele vai ajustando. Sim. Então, o nosso já é o romano, né? Tipo, eu ponho a imposição, mas não é bem assim, a gente sabe. Bom, a gente vê a quantidade de leis que a gente tem aí, se fosse funcionar, já teria resolvido uma série de problemas, né? Grande parte dos problemas, né? Bom, a gente está chegando... ao fim, é muita coisa. Se vocês têm uma gama de informação, você, o João, que daria para mais episódios, você não tem dúvida nenhuma, né? A gente não costuma se alongar aqui mais do que 1 hora, né, professor? Para não ficar também pesado, né? Mas a gente tem algumas finaleiras aqui, algumas questões de saída aqui, para a gente trocar uma ideia ainda um pouquinho, temos uns minutinhos, tá? Então a gente tem umas polêmicas aqui, você quer fazer alguma? Não, pode ir. Primeiro, essa não estava prevista, até peço desculpa, mas essa foi bem... Não, foi excelente. Baita pergunta. Dentro das tecnologias e tendências, né, para transformar o resíduo, o que você vê aí a curto e médio prazo que a gente pode estar avançando? A gente sabe que a gente tem um desafio de longo prazo, né, mas a curto e médio prazo, né, as tendências do setor e as tecnologias estão sendo introduzidas ou estão querendo introduzir. Né? Hoje a gente está com... a questão agora dos incineradores, por exemplo. Né? A turma está batendo incinerador aí e não é bem por aí. Né? A coisa tem que ser avaliada, tem que ser estudada. Como é que você vê os avanços para curto e médio prazo, a princípio, né? para o setor de resíduos no Brasil? Olha, uma coisa importante deixar claro aqui, que todas as tecnologias você tem que avaliar no contexto. Ou seja, não é uma questão de uma tecnologia melhor que a outra ou pior. Dependendo do contexto, ela pode ser. Então, assim, e ela tem que ser técnica e economicamente viável. Exato, né, exato. Então todas elas são bem-vindas no sentido de, hoje em dia, todas elas estão num nível de maturidade tecnológica que traz baixíssimo risco, né, para a sociedade. Então acho que isso daí é um ponto de atenção. Obviamente, tudo sendo bem gerenciado, assim por diante, como qualquer coisa. Né? Então, assim, quando a gente vê nos avanços tecnológicos setoriais, sem dúvida, a gente vê hoje, comentando sobre os aterros sanitários, ele está num outro padrão, um outro patamar. Né? Nós estamos falando, não é nem mais biogás para energia elétrica, é biometano como combustível, né? Renovável. Então, a gente tem, na verdade, você tem o quê? É um grande biodigestor, né? Esse é o que está se evoluindo, né? Foi o que o João falou, né? O aterro sanitário é um digestor anaeróbio de baixa eficiência, né?
ainda, mas ele está avançando. Esse é o ponto. Então, tecnologicamente, você tem tecnologias para melhorar a forma de a cobertura e assim por diante, a captação, várias tecnologias para... Por quê? Porque você não quer desperdiçar um material nobre que está sendo gerado lá, que é um material renovável, que você quer aproveitar ao máximo, entendeu? Então mudou completamente isso, né? Isso não só no Brasil, em outros países, né? Eu acho que tem uma evolução nisso, acho que a gente vai avançar também nessas tecnologias de mecanização de certos processos, não tenha dúvida. Questões de facilidade de separação. Tem discussões, inclusive, até, que acho que pode ser uma outra discussão, que é rastreabilidade de materiais, que isso é complexo. Estava no roteiro aqui, mas a gente está com o tempo. Tem alguns temas aqui que a gente queria falar. Mas isso daí acho que fica para uma outra discussão, mas eu vejo que tem toda essa questão de melhorar as logísticas de coleta, não tenha dúvida, com inteligência artificial hoje em dia, você tem condições de você poder... A gente está falando de educação, de comportamento, de você conseguir identificar comportamentos em diferentes bairros, porque como você pega o material reciclável desse pessoal, você consegue ver o teor de contaminação, você consegue rapidamente fazer um diagnóstico, ver, esse pessoal precisa ter aquela educação que você falou, aquele porta a porta lá, eles vão precisar de um porta a porta lá, entendeu? Porque eles não estão fazendo direito. Então você tem grandes avanços em logística, grandes avanços na disposição final, na questão da separação, né, das mecanizadas. Então acho que tudo isso vai... E vai em prol da mitigação dos impactos socioambientais e econômicos, né? Assim, isso é fundamental. Né? A gente tem que tentar mitigar os impactos nesses temas aí, né, para melhorar a sustentabilidade do setor, né? Bom, a gente queria falar mais com você de crédito de carbono, a gente queria falar mais com você de um monte de coisa, Rocinho. Vai ter que ter outro episódio também com o Rocinho, viu, professor? Porque tem muita informação, muita coisa boa. Hoje a gente tocou em alguns aspectos bem importantes, mas para a gente finalizar aqui, né, a gente queria saber de você, o que você pensa do maior desafio, né, para o setor de resíduos hoje, né, e qual que é a maior oportunidade. E um conselho para quem quer entrar, né, nessa área, para os profissionais que queiram entrar nessa área do setor de resíduos e de sustentabilidade, né, no futuro aí, ou até agora no futuro próximo, vamos dizer assim. Olha, o grande desafio do setor, a gente falou bastante sobre ele aqui no Brasil, né? Eu vou restringir ao Brasil, a questão da sustentabilidade econômica e financeira, que na verdade é a gente reconhecer que ele não é que nem não é que nem uma eliminação pública, não é coletivo, ele tem um individual. Não, esse paralelo que você fez, perfeito. Tem que fazer essa separação. Então acho que o grande desafio é conseguir a gente separar, porque aí você vai ter as concessões, elas vão muito além do que a gente, ela permite você fazer investimento. Você não vai fazer investimento com contrato de 5 anos, isso não existe. Então você não vai evoluir nenhuma atividade com contrato de 5 anos. Agora, com contratos de 20, você tem condições de fazer grandes investimentos. É o longo prazo que a gente falou. Exato. Né? Então, é assim, você não vai conseguir evoluir o setor se não tiver essa modificação. Né? E com relação, acho que, a todas as pessoas jovens que estão avaliando, né, áreas de atuar e vir, veja bem, acho que a parte ambiental, ela sem dúvida, a gente vive em apenas um planeta, não tem para onde ir. Né? A gente está aqui dentro nesse ambiente que a gente vai ter que saber trabalhar com ele. Os recursos tendem a ficar mais escassos. A gente vai ter que saber mexer melhor com aquilo que contamina, aquilo que polui. A gente está vendo tudo que está acontecendo no planeta, né? E resíduos, sem dúvida, é um tema extremamente sensível da gente ter a consciência de quais são os produtos e tipos de produtos que a gente pode lidar, outros que a gente pode lidar se tiver um sistema de gestão adequada, né? Porque não é o produto, às vezes o produto ele pode até ser nocivo se ele for mal gerenciado, mas se você tiver um bom sistema de gestão de resíduos, você pode trabalhar com ele e o planeta vai seguir em frente. Então, eu acho que tem um campo enorme e cada vez mais uma demanda por um entendimento da questão da circularidade e saber como trabalhar com materiais. Eu acho que é um ponto pro futuro. Fundamental, né? O planeta se regenera, né? Sem dúvida. O ser humano não. Exato. Então, tem isso também. No final das contas, é a gente que vai estar fora da equação. Exato, a gente que vai estar fora da equação. Esse é o ponto. Nós vamos tentar trazer uma contribuição aqui para uma pessoa que não é da área e tem um certo interesse, gosta de pesquisar, talvez acessou esse nosso episódio aqui por uma curiosidade,
qual recomendação, qual conselho você daria para uma pessoa que gostaria de entrar no segmento de gestão de resíduos? Olha, a primeira coisa, entre em contato com nós, lá no Instituto. Lá no Instituto. O que a gente busca é justamente trabalhar com as pessoas. É uma entidade de pessoas, deixar isso bem claro. Né? Então, ele é uma entidade profissional. Eu acho que ali é um lugar que a gente vai conecta, né, com as empresas do setor, a gente conecta com as universidades, a gente conecta com os fornecedores. Então, você tem uma conexão 360 graus, vamos colocar assim, que essa pessoa possa ter. E também ela ficar atento a esses movimentos, né? Como é que o setor está andando, o que vai acontecer ano que vem, o que vai acontecer daqui a 5 anos. A gente olha muito para fora também, então a gente sempre está em contato com nossos colegas, tanto lá nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Né? A gente tem essa conexão para justamente vendo esses padrões. Então acho que é um passo interessante, se tiver interesse, entrar lá no nosso Instituto. O Instituto pode abrir portas, né? Instituto Sim. Valoriza Resíduos, né? by ABLP, onde a gente também promove essa revista técnica aqui, que é a revista Limpeza Pública, a única revista técnica no setor, né? A gente tem um grande prazer, tem vários artigos, eu tenho particularmente vários artigos técnicos aqui dentro dessa revista e me orgulho muito disso. E tem informação para a turma, né? Para quem quer entender como é que funcionam as coisas, algumas coisas muito técnicas, outras nem tanto. Né? O Instituto é uma porta de abertura para o meio profissional, se não tenha dúvida. Então procurem lá a gente no Instituto. A gente tem carência de profissionais no mercado, né, Rocinho, infelizmente. Então a gente faz um apelo aqui, né, que as pessoas venham trabalhar com a gente, venham entender o que a gente faz, qual que é a informação que é disseminada, né, Max? E lá tem muito curso. A gente tem os cursos, vai ter um de biometano agora, né, Rocinho? Bem lembrado, nós vamos ter agora um curso agora em maio de biometano, biogás, né? Então acho que é uma oportunidade enorme para aqueles que estão interessados no tema. É um tema de vanguarda, é o que está sendo discutido hoje a nível de meio ambiente. Nós estivemos lá na COP, juntamente lá com a Bremen e outras entidades, a gente viu o quanto chamou a atenção a questão do biometano, né? em relação a outras temáticas, porque de fato é uma nova solução, né? Você está trazendo uma substituição do gás fóssil, né? Que seria o gás natural, que a gente não sei porque chama natural, porque é natural, mas não é, né? Enfim, mas então eu acho que aproveitem, vai ser um bom curso. Não tenho dúvida e vamos seguir nessa direção. Excelente. O Instituto, a semana passada, sediou o curso de aterros sanitários e valorização de resíduos. Exatamente. Nós dois fomos instrutores. Sim. Né? Está acontecendo agora o resíduo de serviço de saúde, o curso de resíduos de serviço de saúde. Isso. Temos a previsão agora para maio, o de biometano e biogás e biometano. Né? E a gente vai divulgando aqui para vocês, né? Depois entrem lá nas mídias sociais do Instituto também, Instituto Valoriza Resíduos, né? Inscrevam-se aí no nosso podcast, no BR Resíduos Podcast. Queria imensamente agradecer você, Rocinho. Foi uma honra ter você aqui com a gente. A gente vai ter que se encontrar de novo aqui para esclarecer muito mais coisas. A gente falou de temas polêmicos hoje, né, que vão gerar alguns questionamentos. Natural. E a gente está aí para esclarecer, né, deixar as pessoas informadas e mostrar para elas que a gente tem que tomar conta do que a gente produz. Né? No caso, a gente está falando aqui de resíduos. O resíduo zero o rejeito. O rejeito vai para o aterro e o resíduo a gente tem que valorizar. Né? Muito obrigado. Foi um prazerzão. Max. Obrigado, Rocinho. Interessante também que nós aqui tratamos de um assunto muito polêmico. Porque politicamente falando, nós não teríamos condição de falar porque não traz voto. Como a gente não é político, a gente é técnico, a gente entende a importância desse assunto, a gente tem essa liberdade para falar. Exato. Então a gente fala com propriedade. E uma outra coisa se você é um gestor público e você tem interesse de capacitar a sua equipe, capacitar não apenas as pessoas que trabalham diretamente nessa área, você pode levar esse curso para a sua cidade, para a sua região. Né? O Instituto ele faz com que esse curso ele seja itinerante. A gente já levou esse curso praticamente para o Brasil inteiro. Então, faça uso
dessa porta, é um acesso. É um instrumento do Instituto. Exato, é um instrumento de capacitação. Então, faça contato conosco, a gente está aqui à disposição. Obrigado mais uma vez e te aguardamos. Obrigado a te aguardamos na próxima, assim. Muito obrigado. Estamos à disposição. E até o próximo episódio, pessoal. Tá bom, Abraço.